gravar. Beleza. Tá. Ô, Virgínia, você caiu, voltou? Pode me... diga. Fecha um dos dois aí. Você quer que eu ponha você no outro? Tem um que tá fechado aí. Abre aí um aí. Tá, Pronto, eu saí do outro que estava no celular, agora cheguei aqui no escritório. pronto. Manda bala nesse. Então, beleza. Então, sou aqui de São Paulo, tenho 45 anos, um filho, casado, e a gente é empresário aqui na área do transporte, São Paulo, né? Eu me declaro híbrido, tá? Eu não estou totalmente no digital. A gente tem uma perna no digital e uma perna no físico, né? E a gente, eu sou administrador de empresa, formação acadêmica, né? Teólogo, pastor, e a gente faz umas coisinhas, um pouco de cada coisa aí, né? A gente eu posso me declarar bem generalista. Eu não gosto de ficar me especializando nas coisas, não. Gosto de falar, já percebeu, né? Gosto de falar um pouco de cada coisa. E a gente, hoje aqui, vai nessa jornada com esse livro aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos trazer um pouco, né, do livro aí, que é esse livro do Sapiens, que 2017, né, o pessoal trouxe essa ideia, o Yuval Noah Harari. E é bem interessante o livro. O livro, ele é exaustivo, porque ele é um compilado bem grande, né, da narrativa que ele vai trazer, da ideia que ele vai explorar, né, dentro da ideia dos Sapiens. E aí ele tem essa ideia, né, uma breve história da humanidade. Ele faz uma releitura da humanidade. E aí, de cara, aqui eu já coloco a minha crítica, porque tem coisas que eu tiro o pé, e tem coisas que eu acho bem interessante dentro da ideia que ele propõe, né? Da ideia aí que ele traz para a gente. E essa releitura, ele faz essa releitura dentro de uma visão macro da história humana, né? Então ele não está preocupado só de pegar algumas facetas, mas ele vem trazendo desde lá da ideia de que o homem ele começa a evoluir, né? Ele traz essa ideia do darwinismo dentro dele, né? Ele não bate com a ideia criacionista, por isso que eu tirei um pouco do pé, mas isso não vai impedir a gente fazer essa leitura e a gente olhar para esse lugar. Mas ele não considera essa ideia de criacionismo, né? Ele vai um pouco, ele tem uma pegada bem forte de darwinismo, né? Como a gente derrubou o darwinismo agora, aí, numa das aulas atrás aí, a gente vai ficar, a gente vai ficar numa saia justa aqui do caramba. Mas faz parte. Então, o livro, ele vai nessa ideia. E aí, ele vai trazer uma ideia de revoluções, né? Eu colei aqui uma ideia para vocês entenderem. Ele vai pegar e dizer que o ser humano, a história do ser humano, ela é pautada por algumas revoluções, né? Entre elas, a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a revolução científica e a revolução da unificação ali do ser humano, né? Do humana, né? E é bem interessante isso, quando você olha a história por esse viés, né? Quando você começa a se entender por esse viés.
Por quê, né? Porque quando você... eu sempre costumo... Eu sou defensor do holístico, né? É uma coisa que eu sempre defendo, não só nas relações, mas na vida, né? Você tentar ter a capacidade de conseguir ver o todo dentro de uma situação. Quando você tem essa capacidade de conseguir ver o todo, ainda que a gente não consegue, né? Perceber ali todas as peças, todas as cartas, a gente tem que desenvolver isso sempre na vida, né? Porque isso é muito bom. Ser holístico é muito bom. E aí o livro chama atenção. Tá tudo certo, vocês vão abrindo e aí acaba pegando no meu, tá tranquilo. É, quando o Harari ele vai fazer isso, ele dá um pé para trás para olhar para o todo, né? Na história da humanidade e ver como que isso se deu. E é interessante quando ele dá esse pé para trás e ele começa a observar algumas coisas, né? Ele começa a trazer essas revoluções. Fala assim, ó, um homem ele foi evoluindo a partir disso. E tem muita coisa que ele fala dessa evolução do homem, dessa revolução que acontece com o homem, porque, de fato, existe pinçadas ali que você fala, realmente, isso aqui tem muito a ver com a proposta que a gente tem que entender aqui e a gente tem que desenvolver nesse lugar, né? E, e aí o Harari, ele vai trazer, né, essa questão dessas revoluções. Então, vamos lá para o slide. Tá aqui. Vamos aqui. Eu abri aqui. Então, ele vai dizer, em parte, que para contar essa história dos sapiens, né, ele vai organizar essa história dentro dessas revoluções, que ele vai chamar de revoluções, né? E aí, a gente vai focar nessas 4 aqui, e uma nós vamos dar um pouco mais de ênfase, né? E ele vai falar assim, olha, o homem então passa por uma revolução cognitiva, ele vai passar por uma revolução agrícola, a unificação, né, dessa humanidade e a revolução científica disso, tá? E aí a gente tem a ideia aí. Vamos então falar um pouco dessa revolução cognitiva, tá? E aí vocês vão controlando o chat aí, pessoal, e quem quer também colocar, falar e levantar a mão. Então, dentro da revolução cognitiva, ele vai dizer o seguinte, que essa revolução, ela explica como a capacidade de abstração e memória que some o nosso, que somente o nosso cérebro possui dentre todos os animais. Eu tenho dificuldade com essa palavra animal, tá, pessoal? Eu tenho muita dificuldade. Mas ele vai dizer o seguinte, que isso permitiu que a gente pudesse nos agregar em conjuntos humanos de tamanhos sem precedentes, e assim criar coisas inimagináveis até então, e aí a revolução cognitiva, ela escreve, né? O Harari, ele foi ao ponto de dizer que isso dá uma virada, da qual o ser humano se torna independente nas suas limitações biológicas, tá? Então, o primeiro conceito que eu trago aqui, dessa ideia da revolução, dessa... O Matheus já começa a colocar aí as paradas, né? Dessa ideia da revolução cognitiva, ele vai dizer o seguinte, no momento que os sapiens ele se descola, né, do nerdental ali, dos nerdentais, que é a primeira ideia, ele consegue olhar para esse lugar ali e dizer o seguinte, nesse momento, ele tem uma revolução cognitiva. Por quê? Porque o homem nerdental, ele não tinha a capacidade de comunicação, né? O livro ele vai muito nessa linha da comunicação. E aí é interessante isso, por quê? Porque nesse lugar que ele tá traçando a gente, que a gente está pensando, né? Ele vai trazer algumas verdades ali muito interessantes. Então, tipo assim, se eu posso traçar algumas ideias centrais,
E aí eu já queria começar com elas aqui, porque eu acho que o livro ele é tão grande, ele tem tanto conteúdo que, assim, não tem uma ideia central só o livro. Ele tem várias, na minha concepção, tá? Ele tem várias ideias centrais. E aí a gente começa, a partir disso, entender como que isso vai se dar, né? Como que esse negócio ele vai se dar para a gente. Opa, calma aí. Não é aqui. Cadê? Não, um minuto. Deixa eu só achar aqui, porque... aqui. Yes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. As ideias centrais, né? Que o livro ele vai trazer para a gente entrar na parte da revolução cognitiva. Então, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele tem essa capacidade de comunicação externa e interna. Isso, para mim, ficou bem claro dentro das ideias, né? Porque, principalmente na revolução cognitiva, ele vai já dizer o seguinte, que o homem neandertal, ele não tem essa conexão, ele foi disruptivo, ele descolou, o sapiens descolou dele, né? Por quê? Porque ele começou a ter capacidade de comunicação, não só uma comunicação externa, mas como uma comunicação interna, né? E a gente vai explorar um pouco mais isso daí. Então, isso já criou um cognitivo diferente, né? Uma outra ideia central que ele vai disparar também é que essa breve história da humanidade e os sapiens, ela é a saga da nossa família, ou seja, para a gente se compreender. Por quê? Porque eu chego nesse mundo e eu chego nesse mundo e ele vai dizer de uma coisa chamada narrativa, eu já estou inserido dentro dessa narrativa. Então, ou seja, aquelas perguntas filosóficas, por que eu vim? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Para onde eu estou indo? Né? Essas coisas filosóficas, ele fala o seguinte, olha, você já caiu dentro disso, então você precisa se compreender nesse lugar. Então é bem interessante essa ideia quando ele vai fazer esse discurso todo, né? Uma outra ideia central também aqui que eu achei bem interessante é quando ele vai trazer que o ser humano ele passou, né, deixa eu voltar lá. O ser humano ele passou de caça a caçador. E a partir não só da evolução genética, mas também de revoluções técnicos culturais. Então, ou seja, eu fiquei bem assim, impactado, porque assim, ele fala o seguinte, o chassi não mudou, né? A questão genética é verdade. Só que essa questão genética, ela vai sendo adaptada. E a gente leu já há 3 semanas atrás aí um livro sobre isso, né? Que os genes ele muda conforme o ambiente, né? Então, ou seja, o DNA ele sofre uma alteração, não da parte biológica genética, mas da parte ambiental, do momento onde você está inserido. Então, ambientes mudam comportamentos. E aí é legal isso aqui, porque ele fala assim, olha, ele era caça, né? Lembra que, considerando essa ideia, lembra lá no Homem das Cavernas, o que acontece? Ele ficava correndo lá do dinossauro, do tigre, dente de sabre, e toda essa parada toda aí que vai dizer, né? Mas ele fala assim, em um momento ele se torna caçador. E aí isso dá-se não só pela questão genética, mas também por causa de revoluções técnico-culturais. Então, ele vai dizendo o seguinte, na humanidade, na história da humanidade, o ser humano ele vai sofrendo essa mutação, né? E vai passando por isso. Outra ideia central também que eu acho que está no livro ali, tá? É que os seres humanos eles têm controle sobre o planeta, tá? E por quê? Por que disso? Porque eles são os únicos que conseguem cooperar com flexibilidade e também em grandes grupos. E isso só acontece porque existe uma narrativa, tá? E aqui eu não quis explorar isso, mas existe uma coisa que a gente pode colocar aqui também, agregar essa parte aqui, que eu acho que na hora de eu
está ali digitando, eu perdi o insight, mas é justamente a inferência, né? A cognição da inferência, que no caso dos animais, eles não têm essa capacidade, mas o ser humano tem essa capacidade de olhar e falar assim, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, isso aqui eu posso aprender com esse lugar, eu posso avançar aqui, eu posso recuar, posso parar, né? Por quê? Porque ele tem marcas. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente tem toda uma construção, né, que eu fiquei com muita dificuldade de traçar uma ideia central. E eu falei assim, por que que eu tenho que traçar uma ideia central? Não, tem várias ideias centrais aqui nesse livro, e a gente pode pegar só a partir das ideias centrais e começar a falar um monte de loucura para vocês aqui, entendeu? Mas, para a gente caminhar aqui, eu até quero tirar um espaço aqui para vocês também contribuir. Dentro dessas propostas, a gente começa a ver que o livro ele é denso, né? O Rony está falando hoje, pode ser a disrupção, né? Vai ser um pouco nesse sentido. Mas vocês entendem que quando a gente tira o pé e dá um passo para trás para olhar para essa história, né? Onde nós estamos na história? Em que lugar? Como que a gente chegou aqui? Né? E daqui para frente, quais os desafios que nós temos? Né? Que a proposta da Mastermind é trazer o autoconhecimento para nós. Então, é sempre, agora o próximo passo. Já sei isso aqui, agora tem que dar o próximo passo. Para onde eu vou? Né? Então, a gente tem umas perguntas muito filosóficas aqui. Da onde eu vim? Né? E por que que eu estou aqui, né? Para depois a gente decidir, agora eu tenho que ir para lá, agora eu tenho que ir para cá, né? E aí o livro ele é bem pautado nesse lugar e nessa ideia, né? Até aqui tá tranquilo? Podemos prosseguir? Tem alguma colocação, algum adendo? Tranquilo, André. Então vamos caminhar. É, A única Aí a coisa, gente André, já que abrisse aí, que quando ele traz aqui essas situações entre os seres humanos, né, que são os únicos que têm o controle sobre o planeta, embora, claro, ele traz um outro viés, sabe o que na hora me veio, linkando então com o texto bíblico? E Deus nos colocou aqui para dominar e governar sobre todas as coisas, né? Então, é por isso que somos os únicos seres que realmente têm o controle sobre o planeta, porque foi para isso que também fomos criados, para dominar e governar sobre todas as coisas. sim, a gente pode querer, né, Virginia, justificar as, na- as versões da maneira que a gente queira, né? E a gente também é livre para acreditar naquilo que a gente quer também, tá tudo certo. Isso faz parte até do que ele vai falar no livro, isso que nós estamos comentando aqui. Mas, assim, à medida que você vai lendo o livro, você vai colando ele com outras coisas, né? Você fala assim, não, cara, tudo bem. Você acredita nessa versão, tá tudo certo. Mas aonde a gente está hoje, né? Queria trazer isso aqui. Aonde a gente está hoje compactua com aquilo que nós teríamos que estar mesmo. E isso é muito claro para mim, tá? Pode ser talvez difícil para um ou outro, mas para mim é muito claro. Mas aí a gente começa a avançar nessa revolução cognitiva, né? Qual que é a parada da revolução cognitiva? É que quando ele fala lá, né, que o Harari ele vai dizer o seguinte, que a revolução cognitiva foi a virada do ser humano, né, porque ele se torna independente dessa questão biológica, né, de que, não, você, a biologia definiu que o, o A mais o B vai dar o C. Ele fala, não, não é bem assim, né? O homem, ele passa por uma revolução, a gente começa a entender que quando os seres humanos entram nessa revolução cognitiva, eles começam a cooperar, né? E isso é baseado, né, numa ideia, né, numa ficção. E ele ilustra no livro, ele dá um exemplo bem interessante da Peugeot, né, da empresa, né, a montadora de automóveis lá, que em 1800, o que o cara da Peugeot ele fez?
ele registra a marca e ele coloca um símbolo, né, que é o leão, né? Que o leão ele não precisa só existir na natureza, mas ele pode existir fora da natureza como uma abstração, né? E isso é uma criação do Sapiens. Ele vai apoiar a ideia da revolução cognitiva um pouco nessa história, ele vai contar essa história. Só que, assim, para a gente hoje, a gente tem isso como muito sólido, muito concreto. Então, quando a gente entende isso, a gente coopera com isso, né? Foi o que o cara fez. Ele contratou o advogado, ele fez com que o advogado preparasse ali um monte de papéis, ele criou uma narração, uma versão do que ele queria, ele colocou isso, ele começou a induzir isso na cabeça das pessoas, e as pessoas compraram a ideia dele. E quando elas compram a ideia dele, isso sai de uma abstração para algo concreto. E ele vai dizer o seguinte: por isso que os seres humanos, eles descolaram do Homo neandertal, porque o animal, ele não consegue fazer isso, só o ser humano consegue fazer isso. Não sei se vocês... Eu vou trazer mais clareza nisso que eu estou falando. Por exemplo, as abelhas, vou pegar esse exemplo, né? As formigas, biologicamente, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar unidas, tá? Então, elas vão construir formigueiro, elas vão trabalhar no verão, para quando vier o inverno elas estão no formigueiro com alimento, tudo isso aí está dentro da biologia delas, está dentro do código genético, vamos dizer assim, da formiga. Mas, por exemplo, a formiga, ela não consegue falar assim: olha, é o seguinte, mano, nós temos que criar um partido político aqui. Vamos se juntar aqui, uma turminha aqui, ó, nós vamos ficar desse lado do formigueiro e nós vamos fazer a revolução contra aquele outro lado do formigueiro que está do lado direito, tá bom? Elas não conseguem. Elas não conseguem. Agora, o Sapiens consegue. E ele vai falar: essa foi o que descolou. Nesse momento, o homem descola da biologia. E ele começa a ter cognição, ele começa a ter essa outra ideia. Então, ou seja, ele começa a olhar para esse lado e dizer o seguinte: ó, tá vendo? Como que muda a coisa, muda o cenário. Então, tipo assim, concordo 100% com ele, é verdade. O ser humano, ele tem essa mudança, ele tem esse outro lado, né? Que a abelha, ela sai lá para pegar o mel, né? E sai pegando lá o mel, o pólen, tal, tudo. E ela faz isso dentro de um código dela de proteger a abelha rainha, né? E todo o serviço dela. Mas ela não vai dizer o seguinte: não, agora nós vamos juntar com outras abelhas aqui, nós vamos montar um sindicato. E a nossa pauta vai ser o seguinte: não vai trabalhar todo esse período, nós vamos trabalhar só à tarde, de manhã nós vamos dormir, e vai ter horário, e eu vou querer uma carteira, e eu preciso ganhar também, porque eu bato um número, muitas vezes, as asas, e eu preciso ganhar adicional, ou periculosidade, porque eu posso entrar num campo que tem agrotóxico, e eu vou morrer. E aí, mano, você tem a viagem que ele vai trazer, e aí a gente começa a olhar para esse lado e fala assim: cara, não, tem porquê disso aí. Então, nesse horário, nesse horário, não, nessa hora, ele vai dizer o seguinte: existe uma revolução e o homem passou por ela. E a partir desse momento que ele entende isso, ele começa a se organizar em grupos, né? Até aqui tá tranquilo, eu tô muita viagem aqui com vocês. Pior que a gente tem que fazer as viagens para chegar a ficar mais simples para todo mundo, pessoal. Eu amei Não, o eu, sindicato das formigas. Oi, Cis, Eu amei o sindicato das formigas. você entendeu? isso. O legal é que, por mais que pode ser que esteja complicado para algumas pessoas, mas você traz essas historinhas, né, que vai facilitando para quem não tem mais um entendimento. Sim. E aí Parabéns. foi o que quando ele propõe isso, né? Ele mostra que o cara o francês lá, o cara da Peugeot, ele conseguiu fazer isso, né? E aí a gente sabe um pouco da história, porque se você olhar pela história depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Principalmente a Europa, ela mergulhou na Revolução Industrial, né? Então, a gente entende que muito da Revolução Industrial foi justamente essas organizações e a evolução dessas organizações, né? Então, o que a gente talvez hoje, olha só que viagem, o que a gente hoje talvez fala de direitos humanos, né? E toda essa pegada, como que tudo isso começou? É a pergunta.
né? Porque a gente está inserido nisso e você nem sabe por que você tem uma carteira de trabalho, né? Por que tem uma CLT? Aí vai ser disruptivo, mas vamos lá. Por que no país que a gente vive tem essa proposta, né, nesse lugar, e outros países não têm essa proposta? O que difere isso? Por que a gente nunca pensou nisso? Nossa, mano, vai ser revolucionário, vocês vão pensar que eu sou revolucionário. Mas por que a gente tem que separar o nosso fundo de garantia? Por que a gente não poderia ficar com o nosso fundo de garantia, né? A gente permite que, quando a gente estiver no final da vida, se é que a gente vai receber isso, né? A gente vai desfrutar. Então, assim, a gente não questiona, a gente segue. E é uma alienação pesada, isso aí, né? É uma alienação pesada. Então, ele vai... E tem um porquê que acontece isso, porque o Harari vai mostrar isso aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, aqui, ó. Metáfora interessante. A Nirlane falou. O bom, o André, o Rony falou assim, fala aí, Rony, o que você... Eu não entendi, diz aí o que você ia falar. Não, é só reforçando aqui, você traz algumas historinhas, né? Ah, tá. Parábolas aí já. Entendeu? Entendi. Bem, beleza. Então vamos um pouco para frente aí no que esteja a gente avançar no livro. Mas vocês estão entendendo que esse deslocamento, esse descolou, entendeu? Né? Porque o Neandertal, ele vivia ele caçava, comia e tá tranquilo, entendeu? Ele acordava, caçava ali um, um elefante lá, comia, ia dormir e depois e tá tranquilo, tá tudo certo, você entendeu? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender que na revolução cognitiva, ele começa a colocar essa questão do imaginário dentro de cada um, tá? E aí, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. É que antes ele vivia por instinto, né, André? Vamos dizer assim, era tão somente para a sua sobrevivência. E aí ele passou a ser, vamos dizer assim, um ser pensante, né? Em que ele começou a realmente trazer essa questão de que os outros animais não têm, que é o pensar, e aí, como tu disseste, né, do que é certo, do que é errado, e aí começou toda essa revolução mesmo. Sim. E aí, segundo Harari, essa capacidade, né, de trazer o imaginário no pensar, no pensar, ou abstração, né, ela faz uma convergência de humanos, né? E elas colocam, ele vai dizer o seguinte, essa convergência de humanos desconhecidos em torno de ideias, né? Em comum possibilita que a gente possa se libertar, né? Ele fala, ele dá um número de Dunbar, que é uma pesquisa, tá? Uma ideia, que ele fala assim, o homem, o sapiens, ele consegue até um número de 150 pessoas controlar isso, tá? Depois, talvez disso, ele não consegue fazer essa confiança mútua se perpetuar, né? Mas o que ele coloca aqui é o seguinte, que é possível estabelecer os laços sólidos, baseando nessa confiança mútua de 150 pessoas, mas que, mais do que isso, extrapola a nossa capacidade cognitiva. Então, ele vai limitar essa ideia cognitiva a um controle de outros seres humanos até esse número, né? Pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, pode ser que, dependendo da estratégia que você use, você consiga até mais. Calma aí, pessoal, deixa eu achar o carregador. Senão cai todo mundo. Eu vou aqui. Pronto. Então, dentro dessa ideia, a gente vê isso. E aí, ele vai dizer o seguinte, todavia a gente estabelece laços com seres humanos fora de nossas relações de confiança, todos os dias, devido a partilharmos ideias em comum, seja político-partidária, ou esportiva, ou amorosa, ou religiosa, e aí por aí vai, né? Então, ele vai dizer o seguinte, dentro dessa perspectiva, você tem o quê? Você tem essa teia de relacionamentos, tá? Por exemplo, eu torço para um time, então eu tenho
um relacionamento com pessoas que é do mesmo nível, converge para o mesmo lugar que eu. Na política também eu tenho tal. E aí essas narrativas, essa coisa que ele vai dizendo, né, que é justamente a ideia de, rapaz, caiu tudo aqui a luz. Pessoal, vocês torcem aí, porque senão eu vou ter que entrar pelo celular, tá? Mas vamos lá. Calma aí. Vocês estão me ouvindo?